Graça e paz. Vamos dar início a mais um culto de doutrina, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Para nós é uma alegria muito grande estar mais uma vez nessa live de doutrina, aprendendo um pouco mais a respeito do Senhor e da sua palavra. Nós queremos glorificar o nome bendito de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, nós queremos te exaltar. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor mais uma vez nos dê, ó Pai, uma palavra específica e especial ao nosso coração. Aqueles que estiverem nos escutando, ó Pai, o Senhor possa abençoar. Intervenha, Senhor, na vida, ó Pai, na vida de famílias, na vida de filhos, pais, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus. Estamos clamando àquele que tudo pode. Em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor possa visitar os corações enlutados. Ó Deus, visita as famílias que perderam seus entes queridos nesse dia. Ó Pai, em nome de Jesus, consola, conforta. Em nome de Jesus, Tu és o nosso Consolador, Tu és o Consolador por excelência. Que o Teu Espírito Santo possa consolar em nome de Jesus a vida daqueles que estão nesse momento angustiados. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dirigir a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor traga consolo, conforto, edificação, exortação para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Amém? Deixa eu ver aqui. Estão escutando bem? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou passar a palavra agora a Elisângela. Ela irá ministrar a palavra nessa noite. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Pra mim é... Tá virado aqui o telefone. Amém. Estava com um problema técnico, Dona Laura Rebeca ajeitou. Pode ficar assim, pai. Tá bom, mãe. Tá bom. Amém? Resolvido o problema técnico. Amém. Amém. Resolvido o problema técnico. Graça e paz. Como eu estava falando, continuando, para mim é complicado, né? Que eu tô esses dias sem poder estar na igreja, né? Tem algumas pessoas que não estão podendo estar na igreja e eu já pedi ao pastor, né? Para poder ir domingo. Não sei se ele vai deixar. Mas eu gostaria muito de estar presente com os irmãos, porque nada como a comunhão da igreja, nada como a comunhão dos irmãos. É complicada essa situação, mas sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos orando pela família do Diácono Neto, né? Que o Senhor o chamou hoje para as mansões celestiais. E pedimos oração por sua família, seus filhos, sua esposa, sua netinha. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprove o Senhor chamar nosso querido irmão Neto, né, para junto de si. Nós oramos pela família, temos orado para que o Senhor traga consolo e conforto, né? O Diácono Neto, ele congrega junto com o pastor Alcinésio aqui na Igreja Batista Missionária. O pastor Alcinésio é seu pastor, é uma pessoa muito próxima a nós. Nós sentimos muito, mas sabemos que o Senhor tem o conforto e o consolo para toda a família, né? Só Ele, só vem dEle. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Mas existe conforto e consolo do alto, porque sabemos que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem em Jesus, que venceu a morte. Então sabemos que todas
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, embora não entendamos muitas vezes, né? Hoje ele está junto do Senhor. E também estamos orando pela família de Samuel, né? Tanto sua mãe, Beta, quanto Daniele, Fátima, Almeida, perderam aqui, né? Para nós é uma grande perda, mas o céu ganhou. O céu ganhou, não entendemos como, mas o céu ganha com tudo isso. E não entendemos como tudo isso muitas vezes acontece, mas sabemos que o céu ganhou, né? Que o Senhor possa confortar, consolar a família de Daniele, né? Beta, todos os seus filhos. E sabemos que isso não é um adeus, mas um até breve, porque sabemos que Jesus está voltando e logo, logo estaremos juntos. E nesse lugar não haverá nem choro, não haverá mais morte. Aliás, a morte vai morrer nesse lugar. E sabemos que Jesus venceu a morte. Esse é o nosso maior consolo, o nosso maior conforto. Que lá, nesse lugar, não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Porque todas as coisas já passaram, né? E o nosso Jesus que venceu a morte estará conosco. Então, sabemos que brevemente Jesus virá. E esse é o nosso maior consolo, o nosso maior conforto. Porque senão, não suportaríamos a dor da perda. Mas sabemos que não perdemos e entregamos para o Senhor. Então isso para nós é motivo de alegria. E nós vamos hoje estar falando da cura, a cura de Deus, a cura pela palavra para o desânimo. Quando o desânimo chegar, existe cura. E vamos, a base bíblica para essa palavra se encontra na parábola do juiz iníquo, em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. Amém? Vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Amém? Vamos ler? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha ela a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Estamos vivendo dias, Senhor, de adversidade, dias, Senhor, em que muitas pessoas até que conhecemos ou até próximas a nós partiram. E a incerteza do amanhã muitas vezes faz o nosso coração ficar desanimado. Mas, Deus, existe cura, Senhor, existe cura pela palavra, existe cura do alto, existe uma palavra do alto para o desanimado. Ó Deus, e venha essa noite, Senhor, visitar os corações desanimados, com restauração, com cura, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa alma por inteiro, Pai. Em nome de Jesus, ministra a tua palavra aos nossos corações, assim oramos e te agradecemos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Então, cura pela palavra de Deus para o desânimo. Cura pela palavra para quando o desânimo chegar. E nós acabamos de ler esse texto de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. E essa palavra que nós acabamos de ler na Bíblia fala dos dias
em que Jesus estava falando que se aproximavam os dias de sua crucificação. Jesus sabia que tais acontecimentos iriam desestimular o seu grupo de discípulos. Quando ele fosse crucificado e morresse, ele sabia que seus discípulos iriam ficar desanimados. Então Jesus, ele sabia que a sua aparente demora para a sua volta também poderia trazer desânimo àqueles que ao longo dos séculos iriam a crer no seu nome. Porque às vezes a gente se pergunta, mas esse mundo está tão tenebroso, são tantas situações adversas e Jesus prometeu que voltaria, mas quando ele virá? Jesus sabia que isso também causaria desânimo àqueles que viessem crer no seu nome. Por isso ele propôs essa parábola. Por isso ele decidiu contar aos discípulos e a nós essa palavra com relação a esse juiz iníquo e com relação a essa viúva que era perseverante. Por isso ele decidiu contar essa parábola aos seus discípulos e para que também nós depois viéssemos a conhecer essa parábola que fala sobre perseverança. Eu quero te dizer uma coisa, em meio ao desânimo, não se entregue a ele, persevere no Senhor. E essa palavra fala sobre perseverança, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Deus, em toda a sua palavra, exorta-nos a não desfalecer, não desistir, a não desanimar. Como pai amoroso que é, não quer ver seus filhos prostrados ou vencidos. Ele nos convida a recordar o exemplo de Jesus, a considerar suas lutas e vitórias, a imitar o seu ânimo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas, diz o texto de Hebreus 2:3. O desânimo pode constituir-se um grande empecilho às nossas realizações. Ele pode conduzir-nos à depressão, à revolta, à murmuração, ao abatimento ou mesmo ao fracasso. Ou levar-nos a desistir da luta quando estamos prestes a vencê-la. Pode fazer-nos abandonar a corrida a poucos metros da linha de chegada. Esse é o poder do desânimo. Caso você ande meio desanimado, cansado da vida, com vontade de jogar tudo para o alto, talvez seja interessante observar esse texto que fala sobre perseverança. Jesus demonstra compreensão e amor em relação ao momento em que você atravessa. O Senhor reconhece que o desânimo é uma contingência pela qual os homens naturalmente passam. Ele sabe que isso é uma situação que todo ser humano, inevitavelmente, em alguma fase de sua vida vai passar. Porque o desânimo é humano. O desânimo não é algo de extraordinário no ser humano. É um reflexo da nossa finitude, da nossa fragilidade, revela o quanto nós somos frágeis, da nossa transitoriedade. O Salmo 103, verso 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então o desânimo é o reflexo da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade. É simplesmente o temor pelo reconhecimento de que somos pó, de que somos frágeis, da nossa transitoriedade, da nossa finitude. Por isso Jesus escolheu como protagonista de uma história sobre o desânimo uma viúva. O próprio símbolo judaico da fragilidade, porque uma viúva era o próprio símbolo da fragilidade. As viúvas, por quê? Porque as viúvas dos tempos bíblicos eram muito sofridas. Naquela época não havia aposentadoria, pensão.
O marido, se morresse, não deixaria pensão, porque não existia plano de pensão. E se essa mulher ainda não tivesse filhos, ou se seus filhos fossem pequenos, ela estaria perdida. Não tinha nenhum amparo social do governo. Então a viúva é o símbolo do desânimo. Então Jesus escolheu como protagonista de uma história sobre desânimo uma viúva, que é o próprio símbolo judaico da fragilidade. As viúvas dos tempos bíblicos eram muito sofridas. Naquela época não havia aposentadoria, pensão, asilos ou outras instituições modernas que ajudavam a amparar uma senhora que está sozinha no mundo, sem filhos, sem família. Quando uma mulher perdia o marido, se não tinha filhos ou se estes eram pequenos, ela se via completamente desprotegida pela sociedade, indefesa e entregue unicamente aos cuidados de Deus. O Senhor, por sua vez, tinha para com as viúvas e os órfãos um carinho especial. O Salmo 68, verso 5, diz que ele é pai do órfão e juiz da viúva. Diversos mandamentos divinos recomendam a misericórdia e a consideração para com a viúva e os órfãos. Diversas histórias bíblicas mostravam mulheres como objeto peculiar do cuidado divino, como a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, de 8 a 24. A que estava endividada e teve seu azeite multiplicado, em 2 Reis 4, de 1 a 7. A viúva de Naim. A pobre que deu uma grande oferta, Marcos 12, de 41 a 44, e assim por diante. Então a viúva era o símbolo claro do desânimo. Então Jesus usou a figura de uma viúva para falar sobre o desânimo. Jesus inicia a história apontando para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa instabilidade. E admite que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida e das nossas limitações. Então ele usa a figura de uma viúva para falar sobre isso. Se nos sentirmos desalentados, certamente não seremos os primeiros da história. Tem muita gente que já se sentiu assim como eu e você. Moisés, Elias, Jonas, Paulo e muitos outros homens determinados e consagrados a Deus tiveram fases de abatimento em sua vida. Deus não promete livrar-nos desses momentos. Ele sabe que podemos superá-los e tirar lições deles, mas compreende com amor o desânimo do nosso coração. O problema do desânimo, queridos, não está simplesmente em admitir que está desanimado. É a questão de se entregar a ele. Você pode até estar desanimado, mas você não pode se entregar ao desânimo, compreende? Não devemos, entretanto, nos entregar a tal sentimento. Na verdade, precisamos ter muito cuidado para que isso não aconteça. Porque existem pessoas que já entraram num estado de desânimo tão grande que já se entregaram, já chutaram o pau da barraca, já se deram por vencidas, e o problema do desânimo é exatamente esse. Quando a pessoa se vê vencida por ele, eu quero te dizer que a força para o cansado, a força para o abatido, e a tua força, a minha força, vem de um Deus que faz milagres. E o abatido, ele pega do pó do monturo e o faz assentar com os príncipes. O problema do desânimo não é você reconhecer que está desanimado, é você se entregar a ele. Precisamos ter muito cuidado para que isso não aconteça. Jesus ensina na parábola do juiz iníquo que não devemos nos entregar ao desânimo, mas devemos ser perseverantes em meio a ele. E essa viúva, ela estava ali indefesa, diante de uma sociedade que praticamente marginalizava essa classe de pessoas viúvas.
E ela estava ali com a causa de um juiz iníquo. E Jesus está falando sobre a perseverança na oração usando essa parábola. Uma mulher completamente desprotegida pela sociedade. E Jesus falando que ela, a respeito disso com relação à oração. Com relação à perseverança na oração, porque ainda que ninguém julgue a tua causa, existe um justo juiz que vê tudo e sabe tudo e julga a tua causa. A questão é que muitas vezes quando nos entregamos ao desânimo, esquecemos de perseverar. E aquele que persevera existe uma recompensa. Ei, mesmo em meio ao teu desânimo, eu quero te dizer, essa palavra de ordem vem do alto, não se entregue a ele, se entregue a Deus. Porque ele é o justo juiz, ele julga a tua causa. Não chute o pau da barraca, não se dê por vencida, não se dê por vencido. Porque o nosso Deus, ele julga todas as nossas causas. E essa viúva, esse texto fala sobre a perseverança na oração. Ela ia diante de um juiz iníquo, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Isso era perseverança, ela dia a dia ia diante desse juiz iníquo. Isso fala de perseverança. Quantas vezes começamos uma coisa porque não começou a dar certo, porque não é do jeito que a gente queria, porque não está da maneira que a gente queria, a gente entristece, a gente se entrega ao desânimo e desiste. Essa mulher se encontrava completamente perdida, humanamente falando, mas ela não se entregou ao sentimento que abatia a alma dela. Ela perseverou em meio ao desânimo. Persevere. A perseverança é uma qualidade indispensável a todos os que desejam ser vitoriosos na vida. Não podemos desistir. Experimentar o desânimo é algo que todos nós, um dia na vida, vamos passar. E eu acredito que nesse período de pandemia, praticamente todos nós passamos por isso. De uma forma mais aumentada, outros de uma forma mais moderada. Mas todos nós, nesse tempo, de alguma forma, experimentamos algum nível de desânimo. Vamos passar algum dia na vida. Mas o que não podemos é desistir. Ei, fale para sua alma, você não pode desistir. Mesmo que o desânimo esteja batendo a tua porta, você só não pode desistir. Não podemos desistir. O desânimo, todos nós um dia vamos passar na vida, vamos sofrer na vida algum tipo de desânimo. Mas superá-lo é um dever nosso. Entregar-se ao desânimo é um pecado. O Senhor está ao nosso lado. Eu quero te dizer que em meio ao desânimo, o Senhor te toma pela tua mão direita e te diz, eu estou do teu lado. Ele não remove os obstáculos do nosso caminho, mas nos promete sua força. Ele não promete que vai remover todos os obstáculos, mas ele diz que eu sendo a tua força, você vai conseguir. E ele é a tua força. Existe um louvor do grupo Prisma que diz o seguinte, mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz, porque Ele é poder, Ele é poder. É a nossa força. Certo eu estou que me ampara com suas mãos. Minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Você pode até estar desanimado, você só não pode se entregar ao desânimo, entendeu? Porque existe força do alto para te responder. E o Senhor, Ele não remove os obstáculos do nosso caminho, mas promete-nos a sua força, a sua companhia, para que você e eu ultrapassemos todos os obstáculos que vierem à nossa frente.
Teve uma falha. Tá caindo a internet. É melhor a gente fazer amanhã, filho. Já Voltou. Voltou. Foi uma falha. Infelizmente, hoje a internet aqui tá muito instável. E infelizmente, é um problema. A gente pede perdão porque tá muito instável a internet. Amém? Voltou? Voltou. Amém? Então o Senhor está do nosso lado. Ele não remove os obstáculos, mas ele diz: se eu for a tua força, você vai vencer todos eles. E ele é a tua força. Ele é a tua força. Esses recursos de que precisamos para seguir em frente, cumprir a missão e vencer. Mas também ele requer de nós disposição, coragem e fé. O Senhor tem a força necessária para que a gente vença os obstáculos que estiverem no nosso caminho, porque Ele é a nossa força, mas também Ele pede uma coisa de nós: não se entregue ao desânimo. Ele requer de nós disposição, coragem e fé. O texto de Jeremias 1,17 diz: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. O Senhor nos adverte quanto às consequências do desânimo. Se não valorizarmos o auxílio divino, nós o perderemos. O que fazer então? Aí você se pergunta, tá, mas o que é que eu faço então se eu estou me sentindo exatamente assim, desanimado? O que é que eu faço? Precisamos orar sempre, nunca esmorecer. Aí você pergunta, tá, então eu vou viver o dia todo ajoelhado? Não. É manter um espírito de oração e de perseverança no lugar que você estiver, no seu ambiente de trabalho, no local onde você estiver. Precisamos orar e nunca esmorecer. Temos de desabafar, abrir o coração, dizer para Deus: Senhor, eu estou assim. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente muitas vezes está dessa maneira, mas não chega diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas na hora que a gente está assim, a gente não conta a Deus, a gente simplesmente sabe que Ele é onisciente, sabe que Ele é onipotente, mas Ele quer que nós compartilhemos para ser somente nossos. Então, o coração e pedir ajuda àquele que tem todo o poder e todo o amor para nos ajudar. A viúva da parábola, por exemplo, tanto insistiu que acabou sendo atendida. E eu quero te dizer, juiz iníquo, muito pelo contrário. Ele é um pai de amor, ele é um pai amoroso. Se mesmo esse juiz iníquo julgou a causa da perseverança, se mesmo esse juiz iníquo julgou a causa dessa mulher, muito mais o Senhor o fará. Muito mais o Senhor o fará. A parábola da viúva, por exemplo, que tanto insistiu que acabou sendo atendida. Por algum tempo o juiz iníquo não a quis ouvir, mas depois disse consigo. O verso 4 e 5, bem sei que não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna de noite, julgarei essa causa. Ele acabou cumprindo com a sua obrigação e provendo a justiça. Para que aquela mulher o deixasse em paz. Jesus então concluiu a história dizendo: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Se a persistência da viúva foi
desqualificado, muito mais será em se tratando do Deus Santo e Eterno, perfeito em amor e equidade. Ele nos atenderá, nos importunando, Ele tem prazer em nos ouvir. Não porque o estejamos importunando, ou porque Ele queira se ver livre de nós, mas porque Ele é justo e bom, porque Ele nos ama e quer ver o nosso bem. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13 o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A saída sempre existe, mesmo quando não a vemos. Eu quero te dizer que existe uma saída para esse desânimo, mesmo que você não esteja vendo. Precisamos perseverar. E ela dizia diante do juiz iníquo: julga a minha causa contra o meu adversário. E quando chegamos diante de Deus, mesmo em meio ao nosso desânimo, e dizemos: Senhor, julga a minha causa. Ela dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Foi o clamor dessa viúva. E eu te pergunto, e quanto a você, qual é a tua causa? Quem está te afligindo? Quem são os teus adversários? O diabo? Os perseguidores? É a falta de provisão? É a doença? É a aflição? Nós mesmos, a nossa própria alma. Não importa, vá a Deus, persevere, fará justiça. Busque-o, não desanime, recorra ao Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Somos escolhidos de Deus. Não é do interesse dele que desanimemos, mas que nos fortaleçamos, que vençamos e que através da luta e da perseverança amadureçamos. Deus é um juiz maior que esse juiz dessa parábola. Ele diz: depressa antes de desfalecermos, entregar-nos ao desânimo e afundar na apatia é o mesmo que chama de mentiroso. Se entregar dizendo que não tem socorro do alto, eu me entreguei porque não tem jeito, não tem saída, como assim? Se nem a morte tem a última palavra sobre as nossas vidas, nem a morte tem a última palavra sobre os cristãos. Como assim? Entregar-nos ao desânimo e afundar na apatia é o mesmo que chamar o Senhor de mentiroso. Na vida, a única forma de perdermos a batalha é deixar de lutar. E quando nos entregamos ao desânimo, deixamos as armas de lado, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, cinge os teus lombos, porque vem auxílio do alto, vem ajuda do alto. Você pode estar desanimado, mas você não pode se entregar ao desânimo. Isso você não pode. Se porém tivermos fé em Deus, não haverá montanha, por maior que seja, que não consigamos remover. Contudo, o verso 8 dessa parábola que acabamos de ler, em Lucas 18, diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ah, queridos, a falta de fé é a característica dos dias em que vivemos. E retrata tão bem os tempos do fim, que muitas pessoas se dão por vencida quando poderiam perfeitamente vencer. Que Jesus nessa noite possa achar fé na sua igreja, no nosso coração, no coração dos seus servos, que ele possa achar fé em nós. Vamos deixar aos pés do Salvador todo o desânimo. E eu queria contar para vocês algo bem rapidinho, que eu estava ouvindo um médico ontem, e ele disse o seguinte:
todos os que vivem nos dias atuais, 80% dessas pessoas ou estão em depressão ou estão entrando. E os 20% estão no caminho. Por quê? Porque esses tempos que nós estamos vivendo são dias de muita incerteza. Economicamente, com relação à saúde, com relação a muita coisa. E ele falando que ele mesmo está se valendo de remédios antidepressivos por conta da instabilidade, por conta do desânimo próprio dos dias em que estamos vivendo. Então ele dizendo que todos os que vivem nos dias atuais estão nesse processo depressivo ou pré-depressivo. A própria incerteza dos dias atuais traz à tona essa instabilidade emocional. E o crente, como está o crente, no meio de tudo isso, inserido nesse contexto. Estamos vivendo isso também. O crente também está inserido num mundo de incertezas. E ele pode, sim, entrar num processo depressivo em decorrência das muitas circunstâncias. Mas olha, atenção, escuta uma coisa. Ele entra, mas ele sai. Porque do alto vem uma voz de comando que diz: eu sou contigo. Eu sou a tua força. Não se entregue ao desânimo. Se entregue àquele que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Eu não sei como é que você está nesse... Não sei como você está nesse momento. Como é que está o teu coração? Como é que estão as incertezas? Se elas estão perturbando muito a tua alma? Se o desânimo já chegou ao ponto de você dizer... Não se entregue a ele, não se entregue a Deus. Ele te diz: levanta-te, cinge os teus lombos, porque eu sou contigo, eu sou a tua força. O desânimo pode até existir. Nós somos prova disso. Não é fácil também viver esses dias. O pastor, para ele ver a situação também de um pastor que na verdade é pastor nesses dias, não é fácil. Ver as suas ovelhas, saber que o seu exercício pastoral muitas vezes está cerceado, ele não pode exercer na sua plenitude, é difícil demais. A incerteza dos dias não é fácil. Não podemos, escuta, uma coisa nós não podemos fazer, nós não podemos nos entregar ao desânimo. Uma coisa você não pode fazer é se entregar ao desânimo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, vai nascendo sobre ti. Você não pode se entregar. Constatar a realidade do desânimo é uma coisa, se entregar a ele é outra. E muitos de nós podem até estar num processo depressivo em decorrência das muitas situações, não é pecado. E está nesse processo, você pode entrar, como eu posso, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa é passível. É um desajuste da química cerebral, qualquer pessoa pode passar por isso, qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de adversidade, mas escuta uma coisa. Mas ele sai porque existe uma voz de comando que vem do alto e diz: eu sou a tua força. Aleluia! E se ele é a nossa força, nós podemos até entrar nesse vale. Existe o dia de entrar, mas o dia da saída está próximo, porque o Senhor é contigo, Ele é a tua força. E eu quero terminar com oração, declarando esse louvor, mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, gozo nos vem do alto, força nos traz, porque Ele é poder, Ele é poder, é a nossa força, é a minha força, é a tua força. Certo eu estou, que nos ampara com suas mãos. Ele é a nossa esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está a nos suster. Você pode estar dizendo que não tem mais saída,
que não tem mais jeito, eu quero te dizer, tem jeito, tem saída. Ele é a rocha que apruma os teus pés essa noite e te diz, levanta-te e anda, porque eu sou a tua força. E nesse momento eu queria orar por você que está assim, desanimado. Eu queria nesse momento, existe uma voz de comando para a tua vida nessa noite. Não se entregue ao desânimo, se entregue a Deus. Nessa noite o Senhor visita a tua vida, o Senhor visita a tua casa com a sua unção poderosa, te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, que eu te ajudo. Enquanto eu for, os teus pés não vão, levanta-te e resplandece. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, Pai de misericórdia, nesse momento, Senhor, eu não sei como estão os teus filhos, eu não sei como eles estão, mas muitos deles podem estar dizendo, Senhor, eu estou desanimado, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes o que também temos passado, meu Deus, tu sabes todas as coisas, Senhor, que muitas vezes o desânimo quer bater a porta, ele bate tão forte, que às vezes pensamos que vamos nos entregar. Mas nessa noite, Senhor, envolve os teus filhos com unção poderosa. Oh Deus, envolve, Senhor, com essa unção que nos respalda, que nos capacita, que nos refrigera. Oh Deus, firma os pés dos teus filhos na rocha que é Cristo. Porque foi o Senhor que determinou a nossa vida. Ó Deus, e se o Senhor determinou que eles vão viver, que eles estão vivos, é porque eles vão viver e eles vão ter vida. Então nós não podemos nos entregar ao desânimo. Em nome de Jesus, envolve os teus filhos nessa unção que capacita, nessa unção que respalda, nessa unção que renova, nessa unção, ó Deus, que diz a cada um, levanta-te e anda, porque eu sou contigo e te digo, eu sou a tua força. Oh, aleluia, Deus, em nome de Jesus, levanta teus filhos nessa unção, Pai. Porque Jó, mesmo em meio a toda a tribulação que ele passou na sua vida, mesmo em meio a toda a tribulação, ele disse no capítulo 25 do eu sei que o Redentor vive e por fim sabemos que o nosso Redentor vive, então nos levanta, Espírito Santo do Deus vivo, respalda os teus filhos nessa unção, os levanta em nome de Jesus, e para a glória do teu nome oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Ei, você não pode desistir, você não pode se entregar ao desânimo, porque o Senhor é a tua força. Eu queria terminar cantando esse louvor, essa parte. Mesmo que seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Tem força do alto para você, receba. Ele é poder, Ele é poder, é a minha força, é a tua força. Certo eu estou que me ampara com suas mãos. Ele minha esperança de uma vida eterna é a rocha que está a me suster. Nessa noite ele te diz que ele é a rocha que vá. Ele é a tua rocha. Ele é a tua fortaleza. Os teus pés não vão resvalar, porque o Senhor é a tua rocha. Igreja do Senhor, os teus pés não vão resvalar. Ele é a rocha que está a te suster. Desânimo, não se entregue a Ele. Se entregue a Deus, porque o Senhor é a tua força. Que Deus
nos abençoe e que essa palavra, com essa palavra, você se levante numa nova unção, porque o Senhor é contigo. E amanhã nós teremos o culto de oração nesse mesmo horário. Que Deus, pois, nos abençoe. Como? Pastor Walter Malaquias. Lucineide Fragoso. Lucineide Fragoso. Então, professor, pastorzão, abraço. Está assistindo, que Deus, pois, nos abençoe. Amém? E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos tendo o nosso culto de oração online. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amanhã começaremos a oração às 21 horas. Não é essa hora não, o pastor está aqui falando. Às 21 horas. Amém? Que Deus nos abençoe. Saudade de todo mundo. Deus nos abençoe. Hoje também temos por aniversariante minha filha Laura Rebeca e Bruna Nascimento, né? Amém? Ontem foi Vaninha, parabéns aos aniversariantes. Ontem Vaninha, hoje Bruna Nascimento e Laura Rebeca. Parabéns, aniversariantes. Que Deus abençoe poderosamente. Amém? E perdão pela internet, que infelizmente está muito instável aqui. Amém? Procuramos corrigir esse problema, mas infelizmente aqui no nosso bairro só tem um provedor, mas isso vai melhorar. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém?